Oi, gente, eu sou Luiz Antônio Aguiar e me pediram para gravar um vídeo assim, informal, um bate-papo com vocês sobre mim, sobre os meus livros, sobre o trabalho de divulgação que eu faço por esse Brasil afora. Na verdade, eu passo uma parte do meu ano, metade do meu ano escrevendo e metade do meu ano viajando por aí com os divulgadores do Brasil inteiro, visitando escolas, eventos literários, eventos de secretarias de educação, conversando com a garotada, batendo esse papo sobre meus livros, sobre literatura, mas conversando também com professores. Eu sou um professor de professores. Eu dou aulas de formação continuada, né, para professores em literatura. Então, muitas vezes eu reúno os professores para um papo, né, uma mesa de discussão sobre algum tema da literatura, Machado de Assis, personagens femininos na literatura, literatura de terror, literatura da mitologia grega. Essas coisas são as minhas cadeiras, são os meus assuntos favoritos. Então, eu moro no Rio de Janeiro, sou carioca, né, de nascença, tenho 61 anos, 2 jabutis, alguns outros prêmios, inclusive um dos jabutis, esse que está aqui, esse bonitinho que está aqui, eu ganhei com um livro pela Melhoramentos em 2013, Os Anjos Contam Histórias. Então eu vou falar um pouco sobre o meu... Assim, dou também oficinas de criação literária, né, para garotada, ofereço isso, né, como uma coisa que se pode agregar ao pacote de compra de livros. E até papos com os pais da garotada. Às vezes os professores me pedem, e eu tenho feito isso com bastante frequência, isso tem dado bons resultados, que é bater um papo com o pai para dizer assim, olha, tem a literatura em casa, a literatura não é uma coisa só da escola. A literatura é uma coisa que tem que estar na vida de vocês, na vida da família, ela tem que ser parte do afeto familiar. Então todos esses assuntos eu converso nesse meu trabalho de divulgação, nessa minha visita a colégios, essa coisa toda que eu falei. Então eu queria falar um pouco dos meus livros e queria começar pelos Sonhos em Amarelo. O Sonhos em Amarelo é provavelmente meu livro mais bem sucedido, né? É um livro que tem prêmios internacionais, está traduzido em outros países. Aqui, por exemplo, é a tradução italiana dele, mas daqui a pouco também está chegando a tradução em espanhol para a América Latina inteira, para os Estados Unidos. Então, ele fala sobre Van Gogh, Vincent Van Gogh. Eu me apaixonei numa determinada época sobre por esse pintor, Vincent Van Gogh, e eu escrevi a história dos últimos anos da vida dele, uma história poética, mas é também uma aventura de descoberta, porque é toda contada por esse garoto, Camille Roland. Inclusive o quadro do Camille Roland, o melhor quadro que o Van Gogh pintou do Camille, está no MASP, aí em São Paulo. Ele conta, o livro é todo contado através do olhar desse garoto sobre esse cara complicado que era Van Gogh, sobre essa obra maravilhosa que é a obra que ele nos deixou. Um outro livro, e aí eu volto a falar, é Os Anjos Contam Histórias. É uma aventura passada no meio da Inconfidência Mineira. Eu não sei se vocês sabem, mas os portugueses, quando eles se derrotaram com a Inconfidência, eles iam fazer uma grande festa de comemoração e pendurar a cabeça de Tiradentes lá no alto de um poste, no meio da praça principal de Ouro Preto. Essa cabeça foi roubada, esse é um dos grandes mistérios, é o maior mistério da Inconfidência Mineira. Então eu pego esse mistério, pego um garoto que era o filho do Aleijadinho na época, que tinha 15 anos, a namorada dele, a Joana, que era a filha da bruxa da cidade, né, aquela mulher que fazia partos, que conhecia curas por ervas. Pego esse garoto, que é o filho do Aleijadinho, para viver uma grande aventura no momento da Conjura Mineira, no momento mais quente, mais dramático da Inconfidência Mineira. Misturo a arte do barroco, a arte linda do Aleijadinho, os poetas arcádicos, aquele ideal todo de liberdade. E está aqui, Os Anjos Contam História, ganhou o Jabuti em 2013. Uma outra área minha, bastante importante, é Machado de Assis. Tenho vários estudos, toda uma pesquisa longa sobre Machado de Assis. Então eu organizei essa coletânea, O Mínimo Escondido. São crônicas de Machado. Falo sobre Machado, dou palestra sobre Machado, dou aula sobre Machado. Falo muito a partir desse livro, das crônicas, porque eu acredito realmente que as crônicas são uma maneira, uma porta de entrada, um vestíbulo, um hall de entrada para facilitar a iniciação do pessoal na literatura de Machado de Assis e na literatura como um todo. São 30 crônicas comentadas, com notas, enfim, é um trabalho extenso, um trabalho bastante profundo. E é um trabalho que me faz ir a muitos lugares para conversar sobre Machado, conversar sobre literatura. Isso é sempre meu barato. Não é à toa que eu uso essa camisa aqui, a literatura é minha pátria. Eu uso essa camisa para dizer o seguinte: eu quero difundir, eu sou um marqueteiro da literatura, um marqueteiro de Machado de Assis. Antes de ser um erudito,
antes de fazer falas assim refinadas e tal, eu quero atrair as pessoas, dar curiosidade às pessoas, professores, alunos, pais, para ler Machado de Assis. Outra área importante para mim é a literatura de terror. Por isso eu organizei para Melhoramentos essas duas coletâneas de crônicas comentadas, com ensaios, falando sobre a literatura, o gótico no romantismo. O terror é uma literatura muito importante, não é só porque é popular, ela é popular porque ela fala de uma coisa profunda, o nosso medo, os nossos pesadelos, aquilo que a gente às vezes nem quer assumir que tem dentro da gente. Então aqui tem grandes autores clássicos de literatura de terror, traduzidos em traduções novas, traduções recentes, editados para Melhoramentos. Um outro livro bastante importante, bastante querido para mim, A Vontade dos Cometas. É um livro difícil, como toda a minha literatura. Minha literatura não é uma literatura fácil, a minha literatura é para puxar a sensibilidade, a inteligência da garotada, puxar o leitor. Esse daqui é um livro difícil pela forma como é escrito e pelo tema. Pela forma, porque ele é todo construído em diálogos. É um diálogo difícil entre o pai, entre o avô e o neto. O avô tem que contar uma coisa dramática, triste para o neto, que ele não está muito afim de contar, mas não tem jeito, tem de falar. E o neto não quer ouvir, fica escapando, fica esse jogo de gato e rato em meio de um papo que vai para os cometas, vai para as estrelas, vai para memórias de vida, vai para histórias, é a vontade dos cometas, né? Tem também um livro bastante importante para mim, Dona Revirada. É um livro mais para crianças, uma ilustração lindíssima da Márcia Zéliga, né? É um garoto, é uma fábula, é um garoto que entra numa floresta e encontra lá uma senhora que tem a cabeça revirada. E ele e ela têm de achar um ponto em comum, quer dizer, não têm de achar, mas eles encontram de repente um profundo afeto entre eles, né? É mais do que amizade, é amor, é uma história de amor entre um garoto e uma senhora que tem a cabeça fora desse mundo, né? Olha, também é bastante importante para mim lidar com a história do Brasil, falar da história do Brasil, transformar essa história em romance, transformar essa história em aventura, transformar essa história H grande em histórias para a garotada. Então eu tenho Hans Staden, que esse alemão que naufragou no século XVI e quase foi papado pelos índios tupinambás, é uma aventura muito interessante. Tenho Canudos, todo mundo ia falar da Guerra de Canudos e tal, mas esse livro tem uma coisa muito especial, porque ele fala do drama de Euclides da Cunha para escrever Os Sertões. Euclides da Cunha participou em determinados momentos, ele foi correspondente de guerra, ele teve uma importância muito grande para relatar para o Brasil inteiro o que estava acontecendo no Nordeste. E aqui, Frei Liberdade, sobre Frei Caneca, Confederação do Equador, uma luta que aconteceu, uma revolta que aconteceu lá no Nordeste do país, no momento em que Dom Pedro I vacilava muito nessa questão da independência. A independência do Brasil teve que ser garantida com heróis como Frei Caneca, que é o herói dessa aventura. Tem também uma história que eu tenho um grande amor, foi uma briga muito grande para escrever esse livro e manter como ele está escrito, uma escrita assim intimista, uma escrita em primeira pessoa, uma escrita de um adolescente falando de uma perda horrível que ele sofreu. Ian não está mais aqui, o irmão mais velho, que era assim, a adoração desse garoto, que é o protagonista do livro, o Ian morreu. Para adiantar a história, o Ian não está mais aqui e morreu de uma maneira trágica. E ele falar disso tem que ser com poesia, tem que ser com futebol, tem que ser combinando com amor, tem que ser, enfim, uma história para sentir, para bater lá dentro da gente. Fiz para Melhoramentos já há algum tempo uma coleção de pequenos clássicos, pequenas adaptações de clássicos da literatura. Nós temos os Três Mosqueteiros, Robin Hood, Robinson Crusoe, enfim, Don Quixote, Tom Sawyer, Aventuras de Gulliver, o Oliver Twist, o Conde de Monte Cristo. Enxuguei bastante, botei a essência da essência da essência numa história para criança, transformei esses clássicos em histórias para criança. Bom, tenho também Os Internautas, que é também uma coletânea de contos que eu organizei para Melhoramentos sobre tecnologia, a tecnologia nos dias de hoje. Aí o meu desafio para 20 escritores contemporâneos nossos foi: vamos contar o que mudou com a tecnologia nos últimos anos na nossa vida, mas também vamos tentar puxar um pouquinho o que não mudou, o que permanece como essência humana, apesar das mudanças todas de vida. Bem, minha gente, isso é mais ou menos um apanhado assim do que eu escrevi. Há alguns outros livros aí, mas
Enfim, eu estou aí para ajudar. Eu sou um neto de mascate. Tenho muito orgulho disso. Meu avô ganhou a vida na Brabeira, vendendo utensílios de cozinha, é um libanês, né, imigrante libanês, vendendo utensílios de cozinha, carregando sacolão, né? Eu vivo de venda de livros, então eu me sinto sempre um parceiro muito íntimo dos divulgadores. Eu acredito extremamente no trabalho dos divulgadores, nessa ida à escola, nesse contato com professores, nessa batalha da frente. Quem está na frente de batalha para divulgar a literatura, para levar a literatura à garotada, aos professores, aos pais. Estou aí para isso, estou aí para ajudar, estou aí para batalhar junto com vocês. Recomendo também que vocês querendo saber mais do que eu faço, do que eu falo, por que eu viajo tanto, por que eu falo em tantos lugares, por que me chamam tanto para falar por aí, recomendo que dê uma passada no meu blog do Luiz Antônio Aguiar. É só saber, não lembrar que o Luiz é com Z. Chega lá no blog, tem um debate permanente sobre literatura, tem sempre alguma coisa sobre meus livros, e tem o meu site também, com o catálogo completo. Inclusive, no item lá, serviços do alto, vocês podem puxar, que baixa lá o cardápio de oficinas e palestras. Está tudo lá, todos os temas sobre os quais eu costumo falar. Obrigado.